pessoal, bem-vindos a mais uma Rotolive aqui e hoje vamos fazer análise de rótulo, que é de longe o que vocês mais gostam, né? E, gente, estou aqui com a embalagem. Lembrando, por que eu tampo a marca, né? Que sempre aparece a questão aqui, aí sempre aparece o engraçadinho pra ficar falando, é de tal marca, é de tal marca. Gente, a marca não importa, sinceramente, a gente não tá aqui pra falar desse produto específico, então não é pra falar dessa marca, desse produto, nada, mas é pra gente ver as informações que por acaso estão nesse rótulo e aproveitar pra estudar, colocar em prática, ver o que a legislação diz, como foi colocado em prática. Então é pra isso que a gente faz análise de rótulo e é por isso que eu tampo a marca, porque a marca aqui é o que menos importa, tá bom? E por que eu escolhi esse rótulo de hoje? Por duas questões especificadamente. Primeiro, porque ele tem esse selo do certificado de produto vegano da Sociedade Vegano Brasileira e também porque ele é light. Faz tempo que a gente não fala de INC aqui em live. Então foi especificadamente por essas duas questões que eu escolhi esse produto pra gente falar um pouquinho sobre esse selo de vegano e também sobre a INC de light, tá bom? Eu tava até abrindo aqui o site da Sociedade Vegetariana, na verdade é Sociedade Vegetariana Brasileira, e são eles que cedem esse selo de produto vegano, né, de certificado de produto vegano. E eu quero ver aqui o que eles falam e quais são os critérios, né, que eles seguem para dar este certificado. Então, primeiro de tudo aqui é a denominação de venda. Eu acredito que a denominação de venda, esse rótulo aqui, ele me parece ter dois painéis principais, tá? Então, me parece que tanto assim é um painel principal, quanto assim também é, na verdade é assim, né? Também é um painel principal. Isso é muito comum em embalagens que são maiores, assim, eles usam um tanto para ficar na horizontal e outro para ficar na vertical, para não importar a disposição desse produto nas gôndolas do supermercado, ele ficar bem visível. Tá tudo bem, não tem problema fazer isso, desde que você não deixe de fazer outras informações importantes, porque você ocupou uma face da sua embalagem para ser um painel principal, sendo que já tinha um, né? Mas eu acredito aqui que a denominação de venda desse produto seja torradas finas, tá? Porque aqui nesse lado só tá escrito torradas finas, nesse lado aqui tá escrito tanto torradas finas quanto torrada quadrada light. Os dois serviriam para denominação de venda, eu não vejo problema em nenhum dos dois. Torrada não tem RTIQ, né? Mas pão tem RTIQ. Tem RTIQ, que é a RDC número 263 de 2005 da Anvisa. Não é um RTIQ sobre pão, mas é o regulamento técnico para produtos de cereais, amidos, farinhas e farelos. E aqui na 263, eles definem o que é pão. Então tem essa definição aqui no item 2.1.2, que diz que pães são os produtos obtidos de farinha de trigo ou de outras farinhas adicionados de líquidos resultantes do processo de fermentação ou não e cocção, podendo conter outros ingredientes desde que não descaracterizem o produto. Podem apresentar cobertura, recheio, formato e texturas diversas. Então é assim, bem genérica essa definição, né? E aí, na designação, né, que é a denominação de venda, eles não falam muito, tipo, que o pão tem que chamar pão, né? Então é o item 2.1.2 e aqui eles falam que os produtos podem ser designados conforme o item 2.1.2 ou por denominação consagrada pelo uso, podendo ser acrescida de expressões relativas aos ingredientes que caracterizam o produto, processo de obtenção, forma de apresentação, finalidade de uso ou características específicas. Então é bem abrangente mesmo aqui a definição de pão, por isso que eu não vejo problema em ser chamado de torradas finas, primeiro porque é realmente bem fininha, eu não tenho produto mais, mas é realmente bem fininha. E torrada é um nome consagrado pelo uso, né? Eu acredito que
todo mundo entenda o que é torrada. Então não vejo problema. Mesmo se fosse torrada quadrada light, eu não veria um problema, porque ela realmente é quadrada, ela realmente é uma torrada e ela realmente é light. A INC, que no caso aqui é Informação Nutricional Complementar, que é o light, ela não precisa vir na denominação de venda. Então eu não preciso chamar minha torrada de light na denominação de venda. Então não é necessário, mas eu acredito que a denominação de venda mesmo seja torradas finas, então tá tudo ok, tá no painel principal, tá bem visível, né, aqui, então aqui nesse outro também tá bem visível, tudo ok por aqui. E outra informação importante no painel principal é o peso líquido, né, então a gente tem também dos dois lados o peso líquido, tá aqui, 110 gramas, e aqui 110 gramas também. Aí o que começa a me incomodar um pouquinho aqui nesse rótulo? Todas as informações dele estão escritas também em inglês e espanhol. Aí já começa a ficar complicado pro meu lado, porque eu não gosto de rótulos escritos em várias línguas, mesmo porque inglês e espanhol eu ainda entendo, porque as nossas principais legislações, elas ainda são de comum acordo com o Mercosul, né? Isso vai mudar um pouco quando entrar a nossa nova rotulagem nutricional, que não tá de comum acordo com o Mercosul, mas hoje as informações nutricionais estão sim de comum acordo com o Mercosul, e a rotulagem geral, a 259 também. Então, inglês e espanhol eu ainda entendo, porque o mesmo rótulo pode ser comercializado tanto no Brasil quanto em países do Mercosul. Mas a hora que a gente vai pro inglês, já começa a mudar as informações, né? Então, eu até fiz uma live aqui com a Giovana algumas semanas atrás, ela que é advogada e trabalha com food law lá nos Estados Unidos, e a gente falou sobre várias diferenças entre a rotulagem americana e a rotulagem brasileira. Só que o que esse produto aqui tem de ponto bom? Ele não simplesmente traduz as informações aparentemente. Eles realmente colocam as informações conforme a legislação dos Estados Unidos. Então, assim, peso líquido aqui, que tem também o peso na unidade de medida americana, que se eu não me engano isso aqui são onças, né? E o nosso sempre tem que estar no sistema internacional, então gramas ou quilos. E aqui tá em onça. Aí o que me incomoda? Esse é um produto fabricado no Brasil e o peso net, né, que é americano em onça, ele tá maior do que o peso aqui do Brasil. Ele cumpre o tamanho exigido pela 157, mas eu não sei, o peso em onça me parece de maior destaque. Diferente da denominação de venda, que o em português tá maior, mas aqui me incomoda um pouco. E a gente vai chegar mais pra lá, mas ó, tipo, ele tem as duas tabelas nutricionais, então aqui no padrão do Brasil, aqui no padrão dos Estados Unidos. E aí aqui vem lista de ingredientes, alergênicos, glúten, e aqui eu tenho dúvida se tá certo, mas a gente vai chegar lá. Meire perguntou, Aline, qual a importância do PIC, né, padrão de identidade de qualidade? Ele é importante quando o produto tem, porque dentro dele podem ter algumas especificações que você precisa seguir para aquele produto. No caso aqui do pão, da torrada, não tem muitas, né, porque ele dá uma definição que é bem genérica do que é pão, e aí a hora que chega na designação de venda também é tipo, você pode chamar de pão, mas também pode chamar meio que de qualquer outra coisa que seja consagrada pelo uso, e não tem mais especificações que a gente precisa seguir. Mas se você pega, por exemplo, um PIC de bebida láctea, né, que é RTIQ, lá vão ter várias advertências que você precisa fazer, ingredientes obrigatórios, ingredientes opcionais, o que não pode ter, enfim. Então é importante a gente sempre verificar, nem todos os produtos têm também, né, PIC ou RTIQ, que é tipo a mesma coisa, mas é sempre importante ver se tem, porque lá dentro podem ter algumas informações específicas que o seu produto precisa trazer no rótulo, que não são gerais para todo mundo, então se você não olhar lá, você não vai ficar sabendo. Mas é pra isso, basicamente. E pra você ver se o seu produto realmente se enquadra lá, né? Então, como eu acabei de falar, na bebida láctea, por exemplo, ele vai te trazer quais são os ingredientes obrigatórios, quais são os ingredientes opcionais, porcentagem de cada coisa que tem que ter. Então, se não cumprir aqueles requisitos, nem é bebida láctea.
láctea, então serve pra isso também. De informações obrigatórias aqui, então, que a gente precisa ter num painel principal é a denominação de venda e o peso líquido, que aqui tá tudo certo. Eles trazem também uma denominação, nome fantasia, na verdade, não é nem uma denominação consagrada pelo uso, é um nome fantasia, que é tipo o nome do produto, que é Slim Toast, que nada mais é do que torrada fina em inglês, então comer que é a mesma coisa, mas é o nome fantasia. Eles trazem imagens das torradinhas que são bem semelhantes, tá, ao que a gente encontra. Isso aqui deve ser uma foto real do produto que eles tiraram, ou é muito parecido com o produto em si. São umas torradinhas pequenininhas, quadradinhas, assim. Mas eles escrevem imagem ilustrativa, tá? Então, tem aqui em cima o imagem ilustrativa. E aí, a pergunta que sempre aparece. Aline, beleza, eu preciso colocar o imagem ilustrativa? Onde tá escrito que eu preciso colocar? Qual é a legislação que fala sobre isso? Não tem. Não é obrigatório colocar. E não tem legislação que fala sobre isso. Sabe que o que acontece? A gente tem uma legislaçãozinha assim, que é um pouquinho importante, chamada Código de Defesa do Consumidor, que assegura os direitos do consumidor, né? Inclusive de não ser induzido ao erro ou ao engano quanto à natureza, a qualidade, a quantidade, nada de nenhum produto. A gente não fala lá só sobre alimentos, né? Sobre qualquer coisa. Então a gente não pode induzir o consumidor ao erro ou ao engano de forma alguma. Então, se eu coloco essa imagem aqui das torradinhas, e aí por algum motivo o consumidor não encontra essas torradinhas aqui dentro, seja porque a cor não é essa, porque o aspecto não é esse, porque veio quebrada a torrada dele, na imagem não tá quebrada, enfim, o consumidor pode alegar que ele foi induzido ao erro, que ele foi induzido ao engano ou algo do tipo, e aí a empresa pode sim ser prejudicada. Então, é comum usar a imagem meramente ilustrativa ou imagem ilustrativa para se resguardar disso. Então, você tá, deixando claro aqui no seu produto que essa imagem não reflete exatamente o que tem dentro da embalagem, que é somente uma imagem para ilustrar uma torrada fina. Aqui, nesse caso, não me incomoda, porque, como eu disse, a torrada da foto realmente reflete muito a torrada que vem dentro do pacote. Agora, a gente vê alguns casos onde a imagem que está fora do pacote não reflete em nada o que tem dentro. E aí, será que a imagem meramente ilustrativa é o suficiente para você não induzir o seu consumidor ao erro? Eu tava até falando na última VR Class, que é a aula ao vivo do Vida de Rotulagem, que a gente faz uma vez por mês, e a gente tava falando sobre outra coisa. Na verdade, a gente tava vendo a portaria 123, né, nova do mapa, que saiu para bebidas, e aí eu não me lembro por que a gente começou a falar sobre essa questão de induzir o consumidor ao erro e ao engano. Eu não sei qual foi o exemplo lá que surgiu na aula que a gente estava falando sobre isso. E eu falei dessa questão das imagens que vem nos rótulos e que induzem total o consumidor ao erro. E isso aconteceu comigo recentemente. Tem um produto que eu compro aqui para casa, é aquele produto que sempre está no meu carrinho de compra, porque é um alimento que a gente consome, que na verdade o Gabriel consome bastante aqui em casa, então é algo que a gente sempre compra. E esse mesmo produto tem duas versões. Então, tem um que vem com umas frutas na frente, que é tipo banana. Acho que um vem com banana na frente. E o outro vem com maçã na frente. Então, tem lá a imagem do produto com uma banana e tal. E o outro com maçã e nananã. E aí, uma vez eu fui falar com o Gabriel. Eu falei, você quer o de banana ou você quer o de maçã, né? Que eu ia comprar. Eu falei, qual dos dois você quer? Ele falou, de banana, de maçã? Mas não tem gosto, não é? Não tem um de banana e um de maçã. Então, eu falei, como não? Na frente da embalagem de um tem uma banana e na frente do outro tem uma maçã. Como que o negócio não é de banana e não é de maçã? Ele falou, não é, não tem gosto nem de banana nem de maçã. É uma imagem que tá lá, perdida. Eu falei, nossa, cara, eu ia ficar muito chateada se eu comprasse negócio crente que ia ter um gosto de banana, porque tem banana na frente e não tem gosto de banana. Tem nada de banana. Banana não passou nem perto daquele produto. Então, assim, é bem complicado. Será que se eu quisesse dizer que eu fui induzida ao erro, que eu fui
induzida ao engano, será que se eu entrasse com um processo lá no Procon, alguma coisa assim, eu não ganharia essa causa? Por mais que esteja escrito imagem meramente ilustrativa, a imagem da banana é desse tamanho, a imagem meramente ilustrativa é desse tamanho. Então, assim, e eu fui induzida ao erro, é porque não sou eu que consumo, mas eu fui induzida, porque eu sempre achei que um era sabor banana e o outro era sabor maçã. Eu até mostrei pro pessoal, tá na live, a embalagem que eu tinha aqui em casa, né? Eu falei, pedi pro Gabriel trazer e mostrei. Eu falei, olha aqui, não parece que o negócio é de banana? E todo mundo, sim, parece muito que é de banana. Não tem na lista de ingredientes nem banana nem maçã, não passou nem perto, não faz parte da composição do produto, nem aroma, não tem nada que lembra. Eles só usaram as frutas ali pra compor o rótulo. Então tem que tomar cuidado com isso, tá? A imagem meramente ilustrativa não sai te livrando de tudo. Até porque o Procon nem gosta que usem isso e eles querem proibir o uso de imagem meramente ilustrativa justamente porque, eu coloco qualquer imagem na frente do meu rótulo, escrevo imagem meramente ilustrativa e pronto, posso usar o que eu quiser? Não é assim que funciona, né? Eles trazem aqui também nova receita que eu achei super interessante, porque agora a gente tem a IN 67 de 2020 da Anvisa, que fala justamente sobre essa questão de precisar, né, trazer no painel principal do rótulo falando ou nova fórmula, nova receita ou nova composição, eu acho. Tem que ser uma dessas três alegações. Essa IN 67 ainda não está em vigor, tá? Ela entra em vigor agora em setembro desse ano, mas isso não impede que a gente use. Então a gente pode usar sim trazer essa informação de nova formulação, nova receita, e eu acho até interessante que se traga, porque é, de novo, direito do consumidor à informação. Ele tem direito de saber que o produto que ele sempre costumava comprar, o que ele via ali no mercado, tem agora uma nova receita. Então isso vai ser obrigatório pela IN 67 a partir de setembro de 2021. Hoje ainda não é obrigatório, mas pode ser feito esse aviso e eu acho bem interessante que se faça, então eles têm aqui esse aviso também. Eles têm também um aviso aqui de 5 quilocalorias por torrada, tá escrito por fatia, né, mas é por torrada. Essa é uma informação meio contraditória, eu já questionei a Anvisa algumas vezes se a gente pode trazer as informações picadas assim no painel principal, tipo destacar uma quantidade de caloria, destacar uma quantidade de fibra, de gordura, enfim. Eu nunca entendi direito a resposta deles, pra falar bem a verdade. Todas as vezes eu meio que entendi que você não pode fazer disso aqui a sua informação nutricional. Você precisa ter a informação nutricional, que eles têm. Então, não vejo um problema. Agora, por que eles trouxeram 5 quilocalorias por fatia? Eu não entendo como é errado, de verdade, porém, quando a nova rotulagem nutricional entrar em vigor, lá em outubro de 2022, a gente não vai mais poder fazer isso, porque a única informação nutricional que a gente vai poder trazer no painel principal vai ser a FOP, né? A rotulagem nutricional frontal, quando for o caso. Se não tiver ela, a gente não pode mais fazer nenhuma alegação nutricional no painel principal. E aí, o que mais a gente tem aqui nesse painel principal? Aí tem as duas questões que eu queria falar, que primeiro é do certificado de produto vegano e depois de light. Então vamos falar do light primeiro, porque acho que tá mais respaldado pela RDC 54. Alguém acabou de perguntar até aqui, deixa eu ver. A Isabel falou, a RDC para produtos light é a 54 de 2012? Sim, a RDC que trata desses produtos, das alegações nutricionais, né, das informações nutricionais complementares todas, é a RDC 54 de 2012 da Anvisa. A gente encontra ela lá na Biblioteca de Alimentos da Anvisa. E o light, ele é uma informação de conteúdo comparativo, tá? Então a gente tem as informações de conteúdo absoluto, que são, por exemplo, fonte de fibra, rico em proteína, 0 calorias, sem adição de açúcares, são todas de conteúdo absoluto. Então você está falando daquele produto e pronto, ó, meu produto é sem adição de açúcares, meu produto é fonte de vitamina C, meu produto é 0 calorias, é conteúdo absoluto. Agora, aqui, quando eu falo de reduzido ou aumentado, que são as duas formas de conteúdo comparativo, de informação nutricional complementar, aí eu estou sempre comparando. O meu produto é reduzido em tal coisa em referência a outro produto. Então, eu sempre que eu... E light é como se fosse reduzido, tá? É como se fosse reduzido em inglês, vamos pensar assim. É uma das expressões que a gente pode usar para reduzido, tá? Tem outras. Então, para reduzido eu posso usar reduzido em
menos, menor teor de ou light. Então, nesse caso aqui, ele é light em gorduras e ele tem uma redução de 28% de gordura. Então, ele poderia ser reduzido em gorduras, e é gorduras totais, né? Não acredito eu. Gorduras totais. Tem que falar, tá? Gorduras totais, não pode ser gorduras. Reduzido em gorduras totais, menos gorduras totais, menor teor de gorduras totais ou light em gorduras totais, tá? Eu posso usar essas expressões, isso está definido aqui na RDC 54. Diet não é informação nutricional complementar, tá? Diet não entra aqui na RDC 54. Diet é uma expressão que a gente pode usar para alguns alimentos para fins especiais e aí está lá na portaria 29, não é aqui na 54 não. Diet não entra aqui, diet e light são diferentes. Light é informação nutricional complementar, diet não. Então aqui ele fala que é light e ele tem uma redução de 28% de gorduras totais quando comparado à versão tradicional dessa mesma torrada. Porque, como eu falei, o light, né, o reduzido em, é uma informação de conteúdo comparativo. Então, eu sempre vou comparar o meu produto, que eu estou fazendo a alegação, com algum outro. O que é esse algum outro? Ou vai ser o mesmo produto na versão tradicional, que é o caso aqui. Então, eles têm a torrada Slim Toast tradicional, normal, e eles têm a torrada Slim Toast Light. E aí, eles compararam a Light com a tradicional e tem uma redução de 25%. Ótimo! Se eu tenho a versão tradicional do produto, eu sempre preciso comparar com a minha versão tradicional. Então, não adianta eu ter a torrada tradicional, eu tô fazendo a Light, aí não chegou na redução necessária, que sempre vai ser de 25%. De qualquer coisa que você vai reduzir, para ele ser reduzido, tem que ser uma redução de no mínimo 25%. Então, não deu. Eu fui comparar a minha versão light com a minha versão tradicional e deu uma redução só de 20%. Então, eu não vou comparar com a minha versão tradicional, eu vou comparar com a torradinha do concorrente, que daí, se eu pegar a torradinha do concorrente, eu consigo reduzir 25%. Não pode? Se você tem uma versão tradicional, tem que ser comparado à sua versão tradicional. Mas, Aline, eu não tenho a versão tradicional. Eu tô fazendo essa torrada aqui, eu não tenho outra torrada, essa é a única torrada da minha linha. Mas, eu quero falar que ela é reduzida em gorduras, sei lá, em açúcares, em sódio, enfim. Eu não posso fazer porque eu não tenho a versão tradicional? Pode. É lá no fim, tá, gente? Primeiro, na legislação, primeiro vem todas as de conteúdo absoluto e depois vem todas as de conteúdo comparativo. Então, eu posso reduzir valor energético, açúcares, gorduras totais, gorduras saturadas, colesterol e sódio. Eu só posso fazer redução, alegação de redução desses nutrientes, tá? Então, beleza, aqui. Eu tô fazendo aqui a redução de gorduras totais, mas a hora que eu comparei com o meu próprio produto, ficou em 20%. Então, eu vou comparar com o do concorrente. Não pode. Eu sempre preciso comparar com o meu. Se eu não tiver a versão tradicional, aí eu preciso pegar 3 produtos similares que sejam comercializados no mesmo mercado onde eu vou comercializar, ou seja, se eu vendo só na minha cidade, eu preciso pegar 3 produtos que sejam comercializados na minha cidade. Se eu vou vender no Brasil inteiro, aí eu posso pegar 3 produtos do Brasil inteiro. E aí tem que ser 3, não pode ser 2, não pode ser 1, não pode ser 4. 3 produtos similares ao que eu estou comercializando, fazer uma média deles, então aqui no caso que é gorduras totais. Se eu não tivesse a versão tradicional, eu teria que pegar 3 torradas pequenininhas, fininhas, comercializadas lá no mesmo mercado que eu vou vender. E mercado é mercado geral, tá, gente? Não o mercado em si. Então, eu tenho que pegar 3 torradas pequenas, fininhas, fazer a média de gordura total entre elas, de gorduras totais entre elas. Aí eu vou ter um valor. Aí eu vou pegar o meu valor com esse valor da média das gorduras totais aqui e ver se reduziu 25%. Aí, se reduziu 25%, beleza. Pode ser light quando comparado à média do mercado. Eu não preciso trazer no meu rótulo quais foram as torradas que eu comparei. Eu não preciso falar no meu rótulo
rótulo, tipo, quando comparados com a da marca tal, tal, tal e tal. Não preciso. Mas eu preciso ter este registro na minha indústria. Porque se a fiscalização for lá, eu preciso comprovar que realmente é light, que eu usei essas marcas, que o valor delas é tal, que a média deu tal e que aí reduziu, tá? Então eu preciso conseguir comprovar isso. Mas eu não preciso trazer no meu rótulo quais foram as marcas que eu comparei. Mas eu também só posso comparar com a média do mercado, com 3 similares, se eu não tiver o produto tradicional. Se eu tiver o produto tradicional, eu preciso comparar com o meu mesmo. Então eu trago a alegação aqui no painel principal. E aí, eu vou precisar aqui no caso de gorduras totais, precisaria dizer que é light em gorduras totais, tá? Eles escreveram aqui só gordura. Gordura pode ser saturada, pode ser colesterol, enfim. Então, preciso escrever gorduras totais. Aí tem algumas condições, então eu preciso reduzir no mínimo 25% no conteúdo de gorduras totais. O alimento de referência, que no caso é a minha versão tradicional aqui, não pode atender às condições estabelecidas para o atributo baixo em gorduras totais. Então eu não posso ter um produto que já tem pouquíssima gordura total, né? Já atende ali os requisitos de baixo em gorduras totais, por mais que eu não faça essa alegação no produto. Se ele atender o requisito, eu já não posso fazer. Porque se você pegar um negócio que já tem pouca gordura total e reduzir 25% é fácil, né? Se eu tenho ali 1 grama de gordura total, eu preciso reduzir nada, basicamente, para ter um produto light. Então não pode atender a condição de baixo para gorduras totais. Acredito que não atenda, né? Não temos como verificar, porque eu não tenho o produto tradicional aqui. E caso o alimento não atenda às condições estabelecidas para baixo ou reduzido em valor energético, deve ser declarado no rótulo, junto à INC, a frase: este não é um alimento baixo ou reduzido em valor energético, conforme o caso. Eles não falaram aqui e o produto não atende o requisito para baixo nem reduzido em valor energético. Então ficou faltando. Eles precisariam ter falado: este não é um produto baixo ou reduzido em valor energético, e não foi falado em nenhum lugar. Então ficou faltando aí essa informação. Porque ele tem aqui, ó, por porção, 110 quilocalorias. E para ser baixo em valor energético, pode ter no máximo 40 por porção. Então ficou bem longe de ser baixo e não é reduzido também em valor energético, porque ele é reduzido só em gorduras totais. Então ficou faltando essa informação aí, tá, gente? Não tem aqui perto da INC, que é onde deveria estar, e também não tem em nenhum outro lugar para falar: ah, não, tá escrito aqui, tá no lugar errado, mas tá escrito. Não tem. Aqui na tabela nutricional, eles até trouxeram. Então, engraçado, né? Porque deixa eu achar aqui na legislação onde diz, porque eu acho que eles fizeram a conta errada. Eu não tinha reparado nisso. Porque, ó, se a gente olhar aqui, eles depois da informação nutricional, eles colocaram tipo uma tabela de nutricional complementar. Isso não é necessário, tá, gente? A gente não precisa trazer a informação nutricional do outro produto que eu comparei aqui. Eu posso declarar minha tabela nutricional normalmente. Mas eles trouxeram, ó, bem aqui. E aí tá com reflexo e não tá focando. Mas enfim, tá vendo? Tem uma tabela de comparação aqui. E aí tá escrito assim, ó, para 100 gramas do produto. Então, em 100 gramas do produto natural, tem 4,7 gramas de gorduras totais. E aí no light tem 3,4 gramas, que dá uma redução de 28%. Só que eu não comparo 100 gramas. Eu comparo por porção. Natália falou: e se as 3 marcas concorrentes às quais você comparou sofrerem alterações em sua composição? Aí você precisa alterar a sua composição também. Porque se você está comparando com concorrente, você precisa sempre comparar com concorrente. Não adianta você pegar uma formulação de 15 anos atrás e falar: não, porque há 15 anos atrás... Se eles mudam, você muda também. Encontrei um rótulo com as informações nutricionais escondidas na parte de baixo hoje. Então, se quando você fez o seu rótulo, as informações do concorrente eram aquelas, e eles mudam, você precisa mudar também. Porém, você pode continuar comercializando ali, acredito eu. Isso vai muito da conversa que você vai ter quando tiver fiscalização. Pode falar: olha, tem aqui os registros, quando eu fiz o meu produto era isso, eles mudaram recentemente, eu vou mudar. Mas, tipo assim, tô comercializando aqui, né? Eu não vou jogar fora toda essa embalagem. Isso é conversável. Mas precisa mudar sim, você não pode manter uma comparação que não existe mais.
Ó, item 3.4. A INC deve ser atendida na porção do alimento estabelecida lá no regulamento técnico de porções, né? Correspondente à porção para fins de rotulagem nutricional. Que aqui tem, no caso, que é a porção para pão, que é 30 gramas, né? Ou tem algum de torrada, né? Tem para torrada, é 30 gramas. Então tá certinho aqui. Tem uma porção definida para torrada, especificadamente, lá na RDC 359, que é de 30 gramas e depois a medida caseira vão ser em unidades. Então tá tudo certo. Aqui eles declararam porção de 30 gramas, 21 unidades. De boa, certinho a declaração de porção. Então tem uma porção estabelecida lá no negócio de porção. Então essa INC tem que ser feita para a porção. E tem 3.10, tá? Da 54. A utilização de INC comparativa deve obedecer às seguintes condições. Primeiro, o alimento com INC comparativa deve ser comparado ao alimento de referência. Beleza, o alimento de referência vai ser a versão tradicional, uma média de 3. O conteúdo de nutrientes e ou valor energético do alimento objeto de uma INC comparativa deve ser comparado ao alimento de referência do mesmo fabricante. Aí se não tiver, tá, a média de 3. A empresa responsável pela realização da INC comparativa deve dispor dos documentos de identificação, né, no caso de usar 3 lá. No caso de não existir um alimento de referência, eu esqueci de falar isso. No caso de não existir um alimento de referência, então eu nem tenho a versão tradicional e nem ninguém tem um produto igual ao meu, que é muito inovador. Então você não pode fazer INC de conteúdo comparativo, né? Você não tem com o que comparar. Como que você vai falar que seu produto é light, que ele foi reduzido em 25% de sei lá o que, se não tem? Reduzido de quê? Não pode reduzir de você mesmo. Ah, eu reduzi, então agora ele é light. Não, você sempre precisa ter um alimento de referência, tá? O tamanho das porções comparadas deve ser igual considerando o alimento pronto para o consumo. O alimento já está pronto para o consumo, né? Já é comercializado assim. No caso de pratos preparados, deve ser utilizada por 100 gramas ou 100 mililitros do produto. A identidade dos alimentos comparados deve ser definida. Os alimentos com INC comparativa devem indicar no rótulo e publicidade que o alimento foi comparado com uma média de alimentos de referência do mercado ou com o alimento de referência do mesmo fabricante. Gente, mesmo fabricante, tá? Não precisa ser da mesma marca. A diferença no atributo objeto da comparação deve ser expressa quantitativamente no rótulo em porcentagem, fração ou quantidade absoluta. Essa diferença deve ser declarada junto à INC, nananã, e aqui tem, né? Que aqui tá INC Light, e aqui embaixo ele escreve Light em gordura, redução de 28% de gordura quanto comparado a Slim Toast natural. Só que agora eu fiquei com uma dúvida aqui, porque lá em cima, no item 3.4, que está dentro dos critérios para a utilização de informação nutricional complementar, ele diz que a INC deve ser atendida para a porção do alimento estabelecida lá na 359. E aí depois, aqui numa parte que ele está falando especificadamente de comparativo, ó, no item 3.10.3, ele diz: os tamanhos das porções comparadas devem ser iguais, considerando o alimento pronto para o consumo. Isso me deixa um pouco confusa, porque tipo assim, tá, o tamanho da porção comparada tem que ser igual, mas tem que ser a porção do alimento? Porque eu entendo que sim. Se eu juntar o item 3.4 com o 3.10.3, me diz que precisa ser a porção. Não posso pegar qualquer porção. Ainda mais de um produto que já é pronto para o consumo, que é o caso aqui da torrada. Porque o que eles fizeram? Eles compararam 100 gramas de torrada. Porque se eles fossem comparar 30 gramas, eu acho que não ia dar. Porque o produto não pode atender em baixo em gorduras totais. E baixo em gorduras totais é no máximo 3 gramas de gorduras totais. E aqui, na versão light, em 30 gramas da versão light, tem 1,5 gramas de gorduras totais. Então, na versão tradicional, não vai ter mais de 3 gramas. Por isso que eles não compararam na porção. Eles fizeram uma manobrinha aqui. Mesmo por porção, a redução está em 28%. Eu calculei com a tabela nutricional normal da internet. A Nath falou: então, Nath, só que qual é a quantidade de informação? Ou qual é a quantidade de gordura por porção? Essa informação no rótulo é opcional. Sim, Rafa, é opcional. Qualquer INC é opcional. A comparação deve ser da mesma proporção, disse a Nath. Se foi comparado 100
gramas do tradicional, compara com 100 gramas do light. Se fosse 30 gramas tradicional, tinha que comparar com 30 gramas do light. Pode pegar qualquer porção, desde que a do tradicional e do light seja a mesma. Então, não sei se é tão assim, não. Porque, teoricamente, vai dar na mesma. Se eu pegar 30, se eu reduzir 28% comparado com 30 gramas, eu vou ter reduzido por 18, eu vou ter reduzido por 18, eu vou ter reduzido por 50, eu vou ter reduzido por 100. A questão é, se eu pegar 30 gramas da versão tradicional dessa torrada, ela é baixa em gorduras totais. E aí, eu não poderia chamar de light, porque lembra? Se ela já for baixa em gorduras totais, se ela cumprir com o critério para baixo em gorduras totais, eu não posso ter uma versão light do produto. E ela cumpre, porque para ser baixo em gorduras totais, eu posso ter no máximo 3 gramas de gorduras totais por porção, quando elas são maiores do que 30 gramas. Para porções menores ou iguais a 30 gramas, que é o caso aqui, a condição deve ser atendida por 50 gramas. Então, vamos fazer essa conta. 30 gramas, eu tenho 1,4 em 50 gramas, eu vou ter 2,3. Ainda vai continuar sendo baixo em gorduras totais. Entendeu? Então, acho que não podia ter essa versão light. Não tinha reparado nisso na hora que eu peguei o produto. Porque, beleza, por mais que a legislação deu uma brecha ali, mas eu não preciso comparar pra porção. Quando eu vou comparar, pode ser por qualquer porção. Aí você pegou por 100 gramas. Só que o seu produto não cumpre todos os requisitos necessários para ser light, porque se eu descer lá a legislação, se eu vier aqui na parte de reduzida em gorduras totais, eu preciso cumprir 3 critérios de rotulagem. Primeiro, redução mínima de 25% no conteúdo de gorduras totais. Tá, vamos dizer que teve, porque teve se a gente pegar ali em 100 gramas. O alimento de referência, ou seja, a torrada tradicional, não pode atender às condições estabelecidas para o atributo baixo em gorduras totais. E ele atende. Ele já é um produto baixo em gorduras totais. Por mais que ele não declare isso no rótulo, que eu acho que realmente não declara, pelo que eu vejo aqui no rótulo não declara, mas ele atende os requisitos. Então, não é desde que não declare, é desde que não atende os requisitos. E atende. Porque para ser baixo em gorduras totais, eu preciso ter, no máximo, 3 gramas de gorduras totais por porção. E eu tenho, mesmo quando eu pego ali a porção de 50 gramas, 2,3 gramas de gorduras totais. Então, ele é baixo em gorduras totais. Concordam, gente, com esse racional que eu fiz aqui? Porque eu fui pega de surpresa também aqui por esse light, que não poderia ser light. Mas o racional é esse, acho que nem tem pra onde ir. E fora que tinha que ter falado aqui que não é um produto reduzido ou baixo em valor energético, que não falou também. E não é, então tinha que ter falado. Então tem alguns probleminhas aqui com este light. Então temos aí essas questões com esse light, né, gente? Concordamos que temos questões. O Rafa falou que não entendeu porque não pode ser light. Rafa, se você abrir a RDC 54 de 2012 e você for lá na parte de conteúdo comparativo, de INC de conteúdo comparativo, na parte de reduzido em gorduras totais, você vai ver que tem 3 condições de rotulagem que o produto precisa seguir. Ele não pode seguir uma ou a outra. Ele precisa seguir as 3 condições. Quais são essas condições? Ter uma redução mínima de 25% no conteúdo de gorduras totais. Beleza, o produto tem. É 28% a redução. O segundo critério que ele precisa cumprir é que o alimento de referência, que é a versão tradicional da torrada, não pode atender às condições estabelecidas para o atributo baixo em gorduras totais. E ele atende. A versão tradicional é baixa em gorduras totais já. Então é aquilo que eu falei lá no começo, sem nem saber que era condição. É muito fácil eu reduzir 28% de gorduras totais de uma coisa que já tem pouco. Então, tipo assim, você tem 1 grama de gordura total, tira 25%, daí você vai tirar 0,25 gramas de gorduras totais. Não faz diferença nenhuma, é fácil ser light assim. Agora pega um negócio que tem 100 gramas de gorduras totais e tira 25% pra ver se fica um produto bom também, entendeu? Então o racional é mais ou menos esse. Ele não pode ser light porque o produto de referência já é baixo no atributo que ele quer reduzir. E aí não pode. A legislação não permite. Será que ele é light em algum outro componente? Então, mas aí não interessa se ele é light em outro componente, porque ele declara aqui que o light dele é para gorduras totais.
Então, assim, é isso que ele tá declarando. Não importa se ele é light em outra coisa. Ele declara gorduras totais. Tanto que aqui na tabela nutricional complementar que eles decidiram colocar, que não é obrigatório, tá? Eles comparam só gorduras totais. Eles não colocam, tipo, a tabela da versão tradicional, a tabela da versão light e as reduções que tiveram. Eles colocam só gorduras totais. Porque daí, se você pegar na porção de 100 gramas, ele não é baixo em gorduras totais. Em 100 gramas, a versão natural tem 4,7 gramas de gorduras totais. Aí não atende o critério para baixo, mas o critério para baixo é atendido na porção, esse com certeza. Então, não justifica, não. Então, gente, de light é isso. Tem o certificado de produto vegano, então, que é esse selo, que vocês já devem ter visto bastante por aí, né? Esse selinho aqui, que é da Sociedade Vegetariana Brasileira. E aí eu abri o site deles aqui para ver quais são os critérios que precisa atender para ter este selinho, este certificado de produto vegano. Lembrando que nesse caso aqui, esse selo não é, tipo, validado pela Anvisa, validado pelo MAPA, não é validado por nenhum órgão que está diretamente ligado às legislações de rotulagem. Eu já questionei a Anvisa sobre o uso desses selos, tipo, selo vegetariano brasileiro, selo de low carb, né, da Associação Brasileira Low Carb. E aí a resposta que eu tive foi mais ou menos, a gente não valida isso não passa pela Anvisa, então não é permitido pela Anvisa, tipo, a Anvisa não deu o aval para usar, mas pode ser usado desde que não induza o consumidor ao erro. Então a gente sempre tem que pensar nisso. No caso do selo da Associação Brasileira Low Carb, no caso desse selo também certificado de produto vegano, da SVB, eu não vejo tanto problema, porque quando você entra no site deles, quando você vai atrás da informação para saber o que é esse selo, você primeiro vê que são associações, né, sociedades sérias, que tem um critério, que tem critérios definidos, que realmente são organizações sérias, e você encontra muito fácil os critérios. Então, assim, é muito fácil você ver, tipo, o que se enquadra, o que não se enquadra dentro desse selo. Então, eu, particularmente, tá, gente? Não é uma verdade absoluta, é só a minha opinião. Eu acho que nesse caso não induz o consumidor ao erro, porque se o consumidor quiser ir atrás da informação, ele consegue ir facilmente, e aparentemente são duas organizações sérias, tá? Que realmente se importam com isso que eles estão fazendo. Não é qualquer selo Zé Mané que surgiu do nada e eu coloquei no meu rótulo e o consumidor nem consegue encontrar, nem tem critérios muito bem definidos. Então isso eu acho perigoso. Agora, nesses dois casos que eu citei aqui, acho até ok usar os selos, mesmo porque, principalmente o da Associação Brasileira Low Carb, é bem difícil você conseguir ser low carb. É bem difícil, eles têm critérios, assim, bem rígidos pra ser low carb. Então, assim, toda vez que aparece um cliente meu que quer escrever low carb no rótulo, que não pode, tá? A gente não pode fazer a alegação de low carb no rótulo, justamente porque seria uma informação nutricional complementar que não existe. Então, a gente não pode fazer, tá? Mas aí vem o meu cliente falando, mas eu sou low carb, eu sou low carb, eu sou low carb. Eu falo, ótimo, então entre em contato lá com a Associação Brasileira Low Carb, a BLC, e pega o selo. Pega o selo que fica tudo bem. Nunca conseguiram, não se enquadram nos critérios. E isso todo mundo que vem falar comigo, Aline, eu tenho um cliente que quer pôr, porque quer pôr o low carb. Eu falo, ótimo, então fala pra ele ir atrás do selo. Não consegue, gente, não consegue. Os critérios são bem rígidos. Mas enfim, aqui não é low carb, aqui é vegetariano, vegano, né? Mesma coisa, se a gente entra lá no site da SVB, Sociedade Vegetariana Brasileira, a gente encontra facilmente informações sobre o selo vegano. Então eles falam aqui, o que é? O selo vegano é um programa de certificação de produtos criados em 2013 e gerenciado pela Sociedade Vegetariana Brasileira, SVB. Seja no ramo alimentício, químico ou vestuário, nós analisamos e certificamos produtos, não empresas. Então isso eu acho ótimo também. Porque não é assim, fui lá, minha empresa é certificada, então tudo que eu faço tem o selo. Não, é produto por produto. Que atendam a 3 critérios.
Então, só precisa cumprir 3 critérios. Primeiro, o produto não pode ter nenhum ingrediente animal. Segundo, a empresa não pode testar o produto finalizado em animais. E terceiro, os fabricantes, fornecedores não testam os ingredientes em animais. Então, são só esses 3 critérios que a gente precisa cumprir para ter o selo vegano. Aí, quando fala assim, ó, produto sem ingredientes de origem animal, tem um asterisco e depois vem a possibilidade de presença não intencional de resíduos de origem animal nos produtos, ou seja, contaminação cruzada, não é um fator que impede o produto de obter a certificação de selo vegano. A análise e verificação deste critério inclui tanto a composição quanto o processo de fabricação, mesmo se o ingrediente não estiver na composição do produto final. Então, a contaminação cruzada com produtos de origem animal para a sociedade vegetariana brasileira não impede que o produto tenha este certificado de produto vegano. Este selinho. Que é uma pergunta que me fazem muito. Aline, mas se tem contaminação cruzada com, tipo, ovo, leite, é vegetariano ou não é? É vegano ou não é? Não sei. Pra a sociedade vegetariana brasileira, não é. Aliás, é vegano. Então, assim, a Rota também lembrou aqui que tem os fragmentos de insetos nos cereais. Tem isso também. E aí ele fala que a empresa não testa o produto finalizado em animais. Outra coisa que me perguntam muito. Ah, mas e se lá onde plantaram o grão de milho que veio parar no meu produto, eles usam trabalho animal? Para a sociedade vegetariana brasileira não importa, desde que não testem o produto final em animais. E aí os fornecedores também não podem testar os ingredientes em animais. Mas isso não quer dizer que não pode ter trabalho animal na fazenda que fornece o grão de milho. Só não pode testar o milho nos animais. Então, gente, aí são os critérios, tá? E aí tem um período de carência de no mínimo 5 anos para testes em animais, né? Então você não pode testar o seu ingrediente ou o seu produto final em animais há pelo menos 5 anos. Então são esses critérios que precisam seguir. Aí eles vão lá na sua empresa, vão fazer a certificação e vão te dar o selo ou não. Então este produto aqui tem o selo, deixa eu ver os ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, xarope de glicose, gordura de palma, sal com teor reduzido de sódio, fermento biológico seco, emulsificante lecitina de soja, conservante propinato de cálcio e melhorador de farinha ácido ascórbico. Então realmente não tem nenhum produto de origem, não tem nenhum ingrediente de origem animal aqui. E nos alérgicos eles declaram contém derivados de trigo e soja, pode conter aveia, centeio e cevada. Também nem tem contaminação cruzada com nada animal. Então realmente é um produto vegetariano, vegano, né? Também não sei, gente. Para questões de rotulagem, não sei qual é a diferença de falar que é vegetariano, que é vegano. Em rotulagem vejo muito pouco escrito vegetariano, normalmente é vegano logo de cara. A gente sabe que quando a gente traz esses conceitos mais para a vida em geral, o que é uma pessoa vegetariana, o que é uma pessoa vegana, tem muita diferença. Tem muitas coisas aí no meio também, ovo lácteo vegetariano, não sei o que, não entendo nada disso. Não é minha vibe, mas sei que existe. Na vida das pessoas, como estilo de vida, isso é muito diferente. Mas, para questões de rotulagem, não tem diferença. Porque isso não está especificado em nenhuma legislação de rotulagem. Não tem uma legislação da Anvisa, não tem uma legislação do MAPA, não tem uma legislação que trate destes critérios de rotulagem para produtos vegetarianos, veganos. O Rafa muito bem lembrou aqui os plant-based. Também não tem. Eu, inclusive, já vi no mercado, eu já até postei aqui a primeira vez que eu vi esse produto. Ele é um produto que se diz plant-based. É uma linha, na verdade, mas eu lembro que eu vi uma lasanha, tipo uma lasanha que usava até proteína vegetal lá, tipo, sei lá, tipo proteína de soja pra fingir que era carne e tal. Mas tinha ovo na composição. Na composição do produto, não era contaminação cruzada. Na lista de ingredientes tinha ovo. E aí eles não se declaram vegetarianos nem veganos, eles se declaram plant-based. E aí eu falei, tá errado? Então é uma figurinha que eu amo usar no WhatsApp, inclusive, que é errado, não tá, mas também não tá certo, né? Então, tipo assim, ele não falou que ele é 100% vegetal, ele não falou que ele é vegano, ele falou que ele é plant-based, realmente, tipo, a maior parte da composição do produto é de planta, mas tem ovo.
E aí, tá induzindo o consumidor ao erro? Não tá induzindo o consumidor ao erro? Não sei. Onde tá escrito o que é plant-based? Não tem. Então, a gente fica aí, nadando nesse mar aberto, tentando não induzir o consumidor ao erro. Então, nesse caso aqui, acho que até beleza esse selo do certificado vegano aqui, né, de produto vegano, esse selinho da ASVB, a gente vê bastante por aí nos produtos. Porque nesse caso aqui, eu acho que realmente não induz o consumidor ao erro, né? É um produto que não tem nenhum ingrediente de origem animal, ele não tem também nem contaminação cruzada com nada de origem animal, provavelmente a empresa não testa o produto finalizado em animais, porque não faz o menor sentido, e nem os fabricantes testam nada. O cara vai testar uma farinha de trigo no animal? Não rola, né? E aí, gente, qual é uma outra questão que não me incomoda, mas que eu fico pensando? Porque assim, se eu tenho um azeite de oliva, eu posso declarar que ele é zero colesterol? Posso. Mas o que acontece? Todo azeite de oliva é zero colesterol. O azeite de oliva não tem colesterol. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso declarar ELME-INC de zero colesterol. Eu posso declarar, desde que depois eu escreva como todo azeite de oliva ou como todo produto similar. Isso é obrigatório. Isso está em legislação na 54. A mesma coisa se eu quiser falar que o meu suco de laranja é rico em vitamina C. Posso falar? Posso, desde que eu escreva rico em vitamina C, como todo suco de laranja. Mesma coisa se eu quiser falar que o meu leite é rico em cálcio. Posso falar? Posso. Desde que eu escreva rico em cálcio como todo leite. Aí eu fico pensando nesses produtos veganos, como esse aqui, por exemplo. Tipo, ele é vegano? Ele é, mas tipo assim, basicamente toda torrada é. É muito difícil você ver uma torrada que tenha leite ou uma torrada que tenha ovo na composição. Normalmente não tem. Então assim, será que nestes casos onde claramente o produto é vegano, eu também não teria que escrever, tipo, vegano como toda torrada? Ou pegando o exemplo do suco de laranja mesmo, vegano como todo suco de laranja? Porque assim, gente, no caso da torrada, pode até ser que faça algum sentido você falar que é vegano, porque pode acontecer de em algum momento você topar com uma torrada que tenha leite, você topar com uma torrada que tenha ovo. É comum? Não é, mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas nos casos dos produtos que não pode acontecer de você ter uma versão não vegana? Porque a composição dele já é de um produto que não tem mesmo nada de origem animal. Então, mesmo assim, eu posso fazer esse claim de vegano? Sabe? Será que eu não deveria dizer como todo produto similar? Tipo, eu posso escrever vegano no meu azeite de oliva? Todo azeite de oliva é vegano, né? É por isso, gente, que eu acho muito que já passou da hora da gente ter uma legislação para produtos veganos, vegetarianos, plant-based, definir se vai ter alguma diferença desses nomes, tipo, será que um produto plant-based é uma coisa e um produto vegano é outra coisa? Será que a contaminação cruzada realmente não vai contar ou vai contar? De que tipo de rastreabilidade que eu vou ter que ter para chamar de vegano, que eu não vou ter que ter, sabe? Vou ter que falar como todo produto para não... Porque querendo ou não, você trazer um selinho de produto, certificado de produto vegano aqui, faz parecer que só a sua torrada é vegana, quando não é, né? Então, eu tenho 3 tipos de pães aqui em casa. Eu tinha essa embalagem de torrada e eu tenho 3 outros pães de 3 marcas diferentes aqui na minha casa. E eu olhei os 3 pães e nenhum deles tem produto de origem animal. Nenhum deles na composição tem, sei lá, manteiga, tem leite, tem... Não tem. Não é comum para pão, principalmente industrializado, ter esses ingredientes, porque não é necessário, né? Eu consigo fazer um pão sem leite, sem ovo, sem nada. Então, fica aí a questão. Hoje a gente não tem, tá? Nenhuma definição para isso, como eu falei, não tem legislação da Anvisa, não tem legislação do MAPA, não tem nenhuma legislação que fale sobre produtos veganos, vegetarianos, plant-based, nada disso. Posso trazer o certificado sim, desde que eu cumpra, né, os critérios e desde que isso não induza o meu consumidor ao erro. Então, tá ok aqui esse certificado, só estou levantando questões aí que mostram a importância da gente ter uma regulamentação para produtos veganos, vegetarianos e plant-based e todos. Porque sempre que eu posto qualquer coisa de qualquer coisa vegana, vem gente que acha que é aquilo ali mesmo, vem gente que discorda. Então, se eu falar assim, eu acho que a contaminação cruzada não conta e que eu posso ter um produto vegano que
teve contaminação cruzada com ovo. Aí vai vir alguém falar, ai não, eu sou vegano há 85 anos e não pode ter contaminação cruzada. Tá, e aí, quem que tá certo? É lógico que ele que vai ter o famoso lugar de fala, porque ele é o vegano e eu não sou, só estou dando a minha opinião baseada em rotulagem mesmo. Mas e aí, não tem regulamentação, não tem ninguém que respalde isso. E aí, como que eu não vou induzir o consumidor ao erro se não tem ninguém que respalde isso? Então, gente, é nadar em mar aberto, é complicado mesmo. A Thalita falou aqui, concordo, difícil pegar um produto feito de produtos de origem vegetal, que só porque é redondo e achatado se chama hambúrguer. Isso nem pode, porque daí hambúrguer já é outra coisa, que já tem RTIQ, né? É outra coisa, é outra história. Pelo bem dos dois tipos de produto, precisa de uma regulamentação. Exatamente, principalmente nos produtos de origem animal, porque daí inventam queijo vegetal. Não existe queijo vegetal, gente. Queijo tem RTIQ, Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade, que exige a presença de leite. Então eu não posso fazer queijo sem leite, não tem como. Aline, você é contra, então, que exista queijo vegetal? Não, Cristo, eu não sou contra, eu só estou seguindo a legislação. Então, que mude a legislação e diga que agora queijo pode ser feito a partir de leite e também a partir de produtos de origem vegetal. Por mim, tanto faz. Tanto faz, não vou comer de qualquer jeito, então não ligo. Mas mude a legislação, então. Diga que eu também posso chamar de queijo algo que é feito de vegetal, entendeu? Ah, então você é contra que se chame de hambúrguer algo que é feito de ervilha? Não, eu não sou contra, eu não ligo. A questão é, existe um regulamento técnico de identidade e qualidade que define hambúrguer como algo vindo de carne de animais, então eu não posso ter algo que precisa de carne de animais feito de ervilha. É simples assim. Então, mude a legislação e fale que agora hambúrgueres podem ser feitos tanto de carne de animais quanto de vegetais. E aí, tudo bem, teremos hambúrguer de ervilha, hambúrguer de soja, hambúrguer de qualquer coisa. Só precisamos regulamentar isso. Só isso. É mais uma jogada de marketing que a indústria se utiliza para se destacar no mercado e atender a um público que está em alta no momento. Exatamente, é uma jogada de marketing porque no fim todo mundo quer vender, todo mundo quer ganhar dinheiro nessa vida, né, gente? E aí o consumidor compra, porque que a indústria não vai fazer? Tá vendendo, inclusive vende muito mais caro um produto que eu acho horrível, pelo menos os que eu já experimentei, tudo horrível. Igual quando eu vejo alguns rótulos de produtos naturais, whey protein vegano. Pois é, por que precisa ser whey protein? É isso que eu não entendo. Por que precisa chamar de hambúrguer? Por que não chama de outra coisa, já que não é pra ser animal mesmo? Hambúrguer é uma coisa animal, leite é uma coisa animal, queijo é uma coisa animal, whey protein não é uma coisa animal. Então chama de outra coisa se você quer fazer vegetal, entendeu? Thalita falou, exatamente, o que é certo, todos felizes e o consumidor bem informado. É isso que a gente quer, Thalita. Todo mundo feliz, todo mundo ganhando dinheiro, todo mundo vendendo seus produtos e o consumidor não sendo enganado e estando bem informado. Esse é o mundo ideal. Ai, gente, mas ó, aqui sobre a torrada era isso. No fim, achei que eu ia ficar discutindo aqui mais o selo vegetariano, vegano aqui. No fim, a gente ficou no light, pegou uma treta aí no light. E no fim, o certificado de produto vegano aqui tá ok, tá de acordo com os critérios que são bem definidos aqui no site deles. O produto cumpre tudo, realmente não tem nada de origem animal aqui, não tem nenhuma contaminação cruzada pra gente discutir. Agora, fiquei pensando, porque eu falei que eles trazem as informações de diversas línguas, né? Então aqui tá a declaração em português, aqui tá em inglês e aqui tá em espanhol. A gente viu na live com a Giovana que não é assim que faz o alerta de alergênicos em inglês, né? Eles traduziram mesmo, igual tipo assim, a gente escreve alérgicos, contém, eles colocaram allergy advice, contém, e não precisa de nada disso. Escreveram contém glúten, também não, eles não declaram glúten. Tem a conservação aqui, tem um saque que não é 0800. As informações da empresa estão certinhas, tem uma indústria brasileira aqui, não tem o Brasil, né, que é exigido, eles colocaram só cidade e estado, não colocaram país. Precisa pôr tanto o país quanto a indústria brasileira. Mas é isso, não é um rótulo muito errado, não. A informação nutricional a tabela tá ok, a porção tá certa, a medida caseira tá certa, a ordem dos ingredientes também, dos nutrientes também tá certinha. Eles colocaram a legenda ali do asterisco por cento dentro da tabela, ela fica fora, né? Mas vamos passar esse pano. Arredondamento dos valores tá ok. Porcentagem de VD tudo em número inteiro. Valor energético também em número inteiro. Tem tanto quilocal quanto quilojoule. O K tá minúsculo.
Acho que tá ok, gente. Tem grandes erros aqui, não. Eu acho que ficou mais por conta do light, né? Que aparentemente não é light. Não declarou também que não é reduzido nem baixo em valor energético. Acho que o maior problema é esse light aqui mesmo. Tem umas correçõezinhas de padrão aqui na tabela nutricional, mas nada que deixa a informação, meu Deus, errada para o consumidor. O contém glúten tá antes dos alérgicos. Vocês sabem que eu não gosto, porque o alerta de alergênicos tem que estar logo após a lista de ingredientes e o do glúten não tem que estar aqui, então sempre gosto de colocar alérgicos primeiro, não gosto que coloque o glúten primeiro. O glúten tá primeiro aqui. É isso, selinho de vegano sempre maiores problemas, a imagem não induz o consumidor ao erro, mesmo assim tem imagem ilustrativa, peso líquido tá aqui, denominação de venda também. Pequenos errinhos, gente, pequenos errinhos assim, mais de padrão, tirando o light, nenhuma informação que seja muito prejudicial ao consumidor, não. Miriam, tem uma lei do saque que exige que o saque seja 0,800 para serviço, tá? Não para produto. Produto nem precisa ter saque, na verdade. Mas como tem uma lei que exige que saque seja 0,800, eu sempre digo que se vai chamar de saque, coloca 0,800. Se você não vai colocar 0,800, porque aqui eles deixaram tanto um e-mail quanto um telefone, não chama de saque, chama de outra coisa, sabe? Pra não brigar. Os rótulos podem conter QR Code, Rafa, mas só para informação adicional. Você não pode tirar uma informação que precisa estar no rótulo e colocar no QR Code. Tem o D na porção, a Cris falou, verdade, porção D, 30 gramas. Verdade, Cris. Mas, de novo, errinho de padrão, né? Tá errado? Tá errado. Mas não é aquela, meu Deus, o consumidor vai se dar mal. Ah, foi esse erro que você tinha visto, Fer? Do glúten antes dos alergênicos? Tá assim, ó. Aqui é a lista de ingredientes, aí tá contém glúten, depois os alergênicos. E eu não gosto, eu acho errado assim, porque a informação do contém glúten não tem lugar definido por legislação, ela pode estar em absolutamente qualquer lugar. E a dos alergênicos precisa estar logo após ou abaixo da lista de ingredientes. Então aqui ela não está logo após ou abaixo da lista de ingredientes, ela está abaixo do contém glúten, então ela não tá no lugar certo. Inclusive, já vou aproveitar aqui a live para falar, já respondi lá no vídeo de rotulagem, mas eu deixei as aulas novas, né, de alergênicos, glúten, lactose, já tem também a de corantes e aromas, que ficou muito legal. Ao longo dessa semana eu vou colocar mais aulas novas lá no módulo 3. E no exercício de alergênicos, na última questão, me questionaram muito sobre a resposta que estava lá, porque eu tinha dado a declaração como certa, só que no rótulo que eu deixei na imagem tinha o contém glúten antes dos alergênicos. E aí muitas pessoas me questionaram, tipo, Aline, você colocou a resposta como certa, mas o contém glúten tá antes dos alergênicos. E aí eu falei assim, parei, pensei um pouquinho, a hora que eu vi, eu falei, nossa, realmente, porque o que eu pensei na hora? Que o errado não está o alergênico, porque a declaração está certa, o errado está o glúten, que não deveria estar ali, deveria estar em outro lugar. Mas aí eu pensei, não, os dois estão errados, né? O glúten não deveria estar aí, o alergênico deveria estar aí, não tá, então realmente está errado. Tá? Já corrigi lá, já respondi vocês nos comentários do Hotmart, já corrigi nos exercícios também, tá? Então vocês tinham razão, realmente está errada a declaração de alergênicos também, além da do glúten. Gente, então era isso. Acho que tivemos um grande... a validade e o lote estão aqui, tá? Validade e lote certinho. Inclusive o lote é um código precedido pela letra L, não tá escrito lote, nem lote, abrigado, nada, é L, um código, e a validade também tá escrito val e tem dia, mês e ano, tudo certinho. Então, gente, achei bom esse rótulo, vai. Tivemos um grande erro no light, né, que aparentemente não pode ter. E aí alguns errinhos de padrão de tabela nutricional, né, que, enfim, tem porção D, tá as coisas escritas com letra maiúscula, quando não deveria ser, essas coisas assim, a legenda dentro da tabela que deveria estar fora, errinho de padrão. O contém glúten antes dos alergênicos, não declarou o país, o saque não é 0,800, essas coisinhas assim mais basiquinhas, que são erros, mas não causam grandes impactos no consumidor, né, na informação, que no fim é o mais importante, mas não deixa de estar errado porque não está cumprindo a legislação. E é isso, gente. Então achei bem ok esse rótulo, na verdade. Daria nota, 8 pra ele. Perdeu aí 1,5 ponto por causa desse light. Acho que tá bom, 8. Acho que passa. Passa como nota boa.
Acho que tá bem ok esse rótulo aqui. Lembrando que essa nota é só uma brincadeira, né, gente? Óbvio. E que a intenção dessas lives nunca, que a gente faz análise de rótulo, nunca é pra falar mal ou bem da empresa em si, do produto em si, e sim colocar os nossos conhecimentos sobre rotulagem em prática, pegando rótulos que estão no mercado aí, sendo comercializados mesmo por empresas grandes, empresas pequenas, eu trago de tudo aqui. E não é pra focar em marca, não é pra focar em produto, em nada disso, é pra focar nas informações, no nosso conhecimento de rotulagem e no que a legislação diz, trazer esses debates, como por exemplo do certificado de produto vegano, trazer esse debate do light, né, que para pegar a legislação, o que a legislação diz, o que acontece, nananana. Então é isso, acho que é uma ótima forma da gente exercitar o nosso conhecimento. A Paula perguntou se a torrada é gostosa, faltou a avaliação sensorial. É bem ok, é tipo aquelas torradinhas de canapé, não é pra parecer muito mesmo, é só pra dar ali uma base pro que você vai colocar em cima. Eu sempre compro dessa torrada, na verdade, eu compro bastante dela. Então é isso, gente, obrigada a todo mundo que ficou aqui comigo até o fim e a gente se vê. Um beijo pra todo mundo, tchau, tchau.